Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito das questões do concurso de professor de São Caetano, as questões de raciocínio lógico, tá? E aí depois eu vou estar resolvendo aqui também as questões de matemática. Então, você que pretende prestar concursos futuros, aí o nosso canal vai estar sempre resolvendo algumas questões de matemática e contribuindo aí com o seu estudo, tá? Então, se você está passando a primeira vez aí no nosso canal, a gente pede aí o seu voto de confiança, que você se inscreva para poder estar recebendo aí essas questões, tá? Eu também vou estar fazendo aí posteriormente correção de questões de matemática do concurso de PEI. No último concurso de PEIF, tinha lá um ponto para preparar uma aula de matemática, e acabou que eu preparei um vídeo a respeito desse assunto e foi sorteado, acabou contribuindo com bastante gente. Então, recebi bastante mensagem aí de pessoas dizendo que o vídeo da gente tinha ajudado aí na preparação da aula, tá? Então, se você está vendo nosso vídeo aí e costuma prestar concurso, faça a inscrição aí para estar recebendo esses vídeos com resoluções, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou resolver 5 questões, as 5 questões de raciocínio lógico da prova de professor de Fund 2, tá? Eu tive vendo aqui que essas 5 questões caíram na prova de matemática, mas caíram nas outras provas. Então, o raciocínio lógico foi um assunto para todas as disciplinas. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então tá aqui, ó, professor nível 2, matemática, prova tipo A, a banca aí Decan, uma banca de São Caetano. Caíram essas questões aqui, e eu estava vendo numa prova de educação física que eu baixei que caíram essas mesmas questões, tá? Então, creio eu que todas as disciplinas acabaram cobrando aí essa questão, 5 questões de raciocínio lógico, tá? Então, vou resolver elas aqui em seguida, vão ficar num vídeo, para pessoas que prestam concurso aí, geralmente cai alguma coisa de raciocínio lógico, então vai ficar aqui. Bom, vamos lá, deixa eu tirar um print aqui. Bom, ó, então a primeira questão de raciocínio lógico, né, que eles trataram, falava assim, ó, 4 pessoas estão participando de uma dinâmica na qual precisam adivinhar quem é a professora. Para isso, fazem as seguintes declarações. Então, Paula falou, Melissa é a professora. Foi dando as declarações. Então, a Paula falou, Melissa é a professora. Primeira declaração. Ana falou, eu não sou a professora. A Melissa falou, Rafaela é a professora. E a Rafaela falou, Melissa está mentindo. Tá? Então, eu tenho 4 afirmações aqui, cada uma fez uma afirmação, e aí o problema para né, essa questão de raciocínio lógico fala assim, sabendo-se que apenas uma delas está mentindo, a professora é quem? Então, uma dessas estava mentindo, tá? Então, se eu pegar aqui e começar por Paula, Paula afirmou que Melissa é a professora. Então, vamos supor que Paula está mentindo. Tá? Primeira aqui, eu considero que Paula está mentindo. Ela falou, Melissa é a professora, se isso seria uma mentira. Aí a Ana falou, eu não sou professora. Se a Melissa está mentindo, as outras 3, porque só uma delas está mentindo, as outras 3 estariam falando verdade. Então, a Ana falaria, eu não sou professora, vamos considerar que isso é verdade. Aí Melissa fala, Rafaela é a professora, também seria verdade. Só que a Rafaela vem aqui e fala que a Melissa está mentindo. Tá? Então, eu teria aqui um choque, né, de afirmações. Porque se a Melissa, ou se Paula falou que Melissa era professora e ela estaria mentindo, então as outras estariam falando verdade. A Melissa falou, Rafaela é a professora. Só que aí a Rafaela fala, Melissa está mentindo, tá? Então ia contrariar aqui uma com a afirmação da outra. Porque a Rafaela teria que ser a professora, a Melissa está falando a verdade. Mas aí a Rafaela fala que a Melissa mente, vai chocar aqui, tá? Se eu considerar, vamos lá, isso aqui então não dá certo.
Se eu pegar a segunda afirmação, Ana fala: "Eu não sou a professora", vamos supor que ela estivesse mentindo, né. Então ela seria a professora, se ela está mentindo. "Ah, eu não sou a professora", vamos considerar que a mentira fosse aqui, a segunda pessoa. Ela seria a professora, tá. Mas aí, Melissa fala: "Rafaela é a professora", já ia, contrariar, porque ela estaria falando a verdade, não daria certo, tá. Então se a Ana estivesse mentindo, ela dizer que ela não era professora, se fosse uma mentira, ela seria professora. Mas aí a Melissa fala: "Rafaela é professora", já ia dar um choque aqui entre as 2 afirmações, tá. Então também, não é essa afirmação. Aí a gente tem a terceira aqui, tá. Vamos dizer, Melissa está dizendo: "Rafaela é professora". Vamos supor que ela esteja mentindo, tá. A mentira agora está aqui na uma delas está mentindo, a terceira afirmação. Então, ficaria Paula, Melissa é a professora, só que seria verdade, né. Ana, eu não sou a professora, seria verdade também, tá. E a Rafaela fala: Melissa está mentindo, tá. Estava dizendo que a Rafaela que era a professora, mas ela está mentindo. Estou considerando isso como verdade, tá. Então, se a Melissa está mentindo, e Paula falou a verdade, então Melissa é a professora, tá. Seria a alternativa C aqui, a Melissa que seria a professora. E se eu disser, vamos analisar a última, né, que essa Rafaela aqui que estivesse mentindo, tá, então, a mentira estivesse aqui. Aí fala assim: "Melissa é a professora", isso seria verdade. E a Melissa falaria: "Rafaela é a professora". Ia chocar, né, essas 2 aqui, tá. Hã, Ia dar choque. Quem é a professora, se as 2 estão falando a verdade? Não daria certo. Então, a Melissa aqui, né, a alternativa C, essa afirmação que seria correta. Então, não sei aí, se dá para compreender essa questão, mas, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Todas as outras entram em choque, tá? Bom, vamos partir aqui para a segunda questão. Essa segunda questão aqui, eu até fiz ela num outro vídeo anterior, que eu falei que, as pessoas podiam entrar com recurso referente a essa questão, tá. Porque aqui, ó, questão 12, prova do tipo A, ó, prova do tipo A, deixa eu pegar aqui o gabarito para mostrar para vocês. Então aqui, ó, prova de matemática, né. Essa questão 11 aqui, só para a gente ver, está dizendo a prova tipo A, que a alternativa correta é a alternativa C, então está aqui, ó, a 11 é a C, prova tipo A de matemática, e a 12 aqui dizia que era a alternativa B, que seria o domingo, o o dia em que caiu a data de 30 de julho, tá. Mas eu já resolvi lá no outro vídeo, vou deixar até o link do vídeo aqui, e a alternativa correta, porque eu estava dizendo que essa questão cabia recurso, né, só não sei se deu tempo e se as pessoas tinham percebido. Então eu falava assim: "Sabendo que maio, junho e julho têm respectivamente 30, 31 e 30 dias", né. Até falei lá que essa questão tinha um problema, porque na verdade maio tem 31 dias, no o oficial, né. Junho é um mês que tem 30 dias, e julho é um mês que tem 31 dias, tá. Mas o problema, ele trouxe as informações como se maio tivesse 30, ó, tô pegando aqui o que ele falou, junho tivesse 31 e julho tivesse 30, tá. Então não sei se o erro lá da alternativa foi referente a isso, tá. Mas, estava aqui. Só que, eu vou resolver a questão pelas informações que o problema me traz. O cara pode ter inventado no problema dele, um calendário que seria o contrário, né. E aí eu tinha dito, ó, sabendo que maio, junho e julho tem isso aqui, e que 1º de maio de 2022 caiu em domingo, então 30 de julho caiu em ele pedia, né. E eu tinha feito aqui, ó, então
pelas informações do problema, 30, 31 e 30 daria um total de 91 dias, tá? Eu tinha até colocado, ó, que 1º de maio caiu num domingo. Então, o dia 1 aqui caiu no domingo, né? Aí, consequentemente, o 8º dia, dia 8, caiu no domingo, 15 também caiu no domingo, 22 caiu no domingo, 29 cairia no domingo. Se eu somar mais 7, o 36º dia, 36, cairia no domingo, mais 7, 43º, mais 7, 50º, 57º, 64º, e aí vai. 71º, mais 7, 78, mais 7, 85, mais 7, 92. Então, o 92º cairia no domingo, mas eu teria só 91 dias. Então, eu falei lá, ó, isso aqui caiu no sábado, né? E o gabarito, ó, tipo, a questão 12 falaria que era B. Eu falei, ó, essa questão cabe recurso, tem erro aí, do gabarito que saiu. E até passei, falei para as pessoas que dava para entrar com recurso. Só não sei quando eu gravei o vídeo, se deu tempo, né? Para entrar com recurso. Não sei como funcionou, porque eu não prestei a questão. Mas a questão correta aqui era sábado e o gabarito deu resposta B no domingo. Então, não sei quem prestou esse concurso, se tinha reparado nessa questão e se vocês conseguiram fazer recurso para essa questão. Se o meu vídeo foi postado dentro de um prazo, tá? Então, essa aqui era a segunda questão de raciocínio lógico. Aí a próxima questão, então a questão 13, a terceira questão de raciocínio lógico, tá? Ele falava assim, uma festa de casamento havia 253 convidados. Os noivos ofereceram 3 sabores de bolo: chocolate, baunilha e morango. Dessa forma, 131 convidados comeram o bolo de chocolate, 106 o de baunilha, 127 de morango, tá? Não adianta resolver esse problema somando, né, gente? Se eu somasse aqui 131 que comeram chocolate, 106 baunilha e 127, ó, já daria 258, 200, 364. Supera. Por quê? Os problemas são assim. Ele fala que 131 comeram bolo de chocolate. Ele vai dar as informações. Teve gente que comeu mais do que um tipo de bolo, tá? Então, a gente tem que considerar isso. Aí ele fala assim, 41 comeram o bolo de chocolate e baunilha. 43 comeram o bolo de baunilha e morango e 67 o de chocolate de morango. E ainda teve os que quiseram provar os 3 tipos de bolo. Ponto. Sendo que 28 não quiseram provar nenhum dos 3 bolos oferecidos. Quantos convidados comeram somente o bolo de morango, tá? Então, teve gente, ele fala, comeu o bolo de morango, 127, mas não é essa a resposta, tá? Então, o que que a gente faz aqui? A gente faz um diagrama para representar cada tipo de bolo, tá? E esses diagramas aqui, eles se cruzando, tá? Então, eu tenho lá o bolo de morango, eu tenho o bolo de chocolate, eu tenho o bolo de baunilha, tá? Essa região aqui, ó, eu estou fazendo até a mão, essa região aqui, ela pega a parte do bolo de morango, ó, então ela, deixa eu passar aqui uma cor azul, essa região aqui, ela pega a parte do bolo de morango, ela pega a parte do bolo de chocolate, quem comeu chocolate está aqui, e quem comeu o bolo de baunilha também está aqui, ó. Então, essa região, ó, tem o verde, azul e o laranja. Ela é composta pelos 3. Ele falou, e ainda teve os que quiseram provar os 3 tipos de bolo, tá? Só que ele não falou essa quantidade aqui que comeram os 3 tipos de bolo. Então, eu vou chamar essa quantidade aqui de X, ó. X pessoas comeram os 3 bolos, ó. O azul, laranja e verde aqui. Eu tive uma quantidade X de pessoas
que comeram os 3 bolos, tá? Ele falou que 28 não comeram nenhum tipo de bolo, então eu posso fazer aqui um diagrama e representar que 28 aqui ficaram de fora, tá? Ninguém, 28 pessoas não comeram nem um dos 3 tipos de bolo. Aí, eu venho aqui, esse diagrama a gente vai resolvendo sempre, eu falo, as pessoas que comeram os 3 tipos de bolo, depois as pessoas que comeram 2 tipos de bolo e depois o total. Então, essa região aqui, ó, verde com azul, representa quem comeu chocolate e morango. Então, vou procurar aqui, ó. 41 comeram o bolo de chocolate e baunilha, 43 baunilha e de morango, 67, ó, comeram chocolate e morango, tá? Então, aqui eu tenho 67 pessoas que comeram bolo de chocolate e morango. Só que essa região aqui do X também está pegando chocolate e morango. Então, eu tenho que subtrair. Desses 67, eu tenho que tirar os que comeram os 3 tipos de bolo. Então, essa região aqui, na verdade, eu digo que ela é 67 menos x, tá? Eu subtraio a quantidade que comeu os 3 tipos. Aí aqui, vamos lá, para não me perder. 41 comeram o bolo de chocolate e baunilha. Chocolate e baunilha está nessa região, né? Então, aqui, 41 comeram chocolate e baunilha. Então, essa região é 41 menos o X, porque esses caras, o X aqui, também comeram chocolate e baunilha. A gente vai subtraindo, tá? E ainda eu tenho que 43 comeram baunilha e morango. Ó. Essa região é baunilha e morango. Então, vou falar 43, essa região é 43 menos X. Tá? E aí, depois, por último, eu vou para a quantidade que ele definiu no início. Ó. 131 convidados comeram bolo de chocolate. Então, 131 comeram chocolate. Só que esse cara comeu chocolate, porque está dentro da região verde, esse comeu chocolate, esse comeu chocolate. Então, dos 131, eu tenho que subtrair esse. Ó. Parte numérica 67 com 41 dá 108. Então, aqui do 131, eu tiro 108, vai dar 23, né? Só que aí eu tenho que tirar esse x, só que aqui vai ficar menos x. Então, esse x passa a ficar positivo. Menos esse x daqui e menos esse menos x, tá? Então, se eu fizer a regra aqui, esse menos x dá um x positivo, menos esse x daqui fica negativo, se anula, e o menos mais x. Então, eu falo que aqui seriam 23 pessoas mais x, né? Que é esse cara aqui que sobrou, tá? 23 mais x. Aí venho aqui, continuo. 106 comeram de baunilha, né? Então, 106 comeram de baunilha. Mas esse cara comeu bolo de baunilha, esse comeu e esse comeu. Só que esse comeu os 3 tipos. Então, aqui, ó, 43 com 41 vai dar 84. Então, desses 106, eu tiro os 84 daqui, né? Isso aqui vai dar 22, ó. 22. Então, aqui vai ser 22. Menos esse x, aqui, menos vira mais, a mesma situação daqui, menos vira mais. Então, aqui, 22 mais x, né? Essa quantidade. E, por último, eu tenho aqui que 127 comeram o bolo de morango, tá? Então, esse 127, aqui, ó, 67 com 43 dá 110. Então, do 127, se eu tirar aqui a soma do 67 e 43, dá 110, vai sobrar 17. E aí eu vou fazer esse 17 mais x, né? Lembrando aqui o mais x, porque eu tiro esse, né? Fica menos 67 menos x, tá? Quando eu vou fazer essa conta. Então, eu tiro menos com mais, eu tiro 67 que eu tirei e menos com menos mais. Então, esse x fica positivo, esse x fica negativo e esse x fica positivo. Um negativo corta com positivo vai dar mais x, tá? Então, desta forma, gente, não sei aí
se fica compreensível para vocês, mas eu estruturei meu problema, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar cada região dessa que eu separei, mais esses 28, e vou ter o total de convidados, ó. Então, minha equação, eu monto uma equação, ó. Eu tenho 17 mais x, mais essa região aqui, 67 menos x, mais o x aqui no meio, mais 43 menos x. Vou pôr todas as regiões aqui que eu separei. Mais 22 mais x, mais 22 mais x, mais 41 menos x, pode perder nenhuma, 41 menos x, mais essa região 23 mais x, mais os 28 que não comeram nenhum tipo de bolo, e digo que tudo isso é igual ao número de convidados que ele me deu, tá? Então, 253, tá? Essa é a minha equação, ó. Primeira parte, 17 mais x é isso aqui, cancela. 67 menos x é essa região. X é essa região. 43 menos x é essa região. 22 mais x é essa região. 41 menos x é essa. 23 mais x é essa. E 28 é os que não comeram, tá? Então, eu dividi isso por regiões. Bom, 253. Quanto que vai dar aqui? Então, ó, o x daqui eu corto com menos x. O x daqui eu corto com menos x. X daqui eu corto com menos x. E sobrou aqui um x. Então, sobrou um x aqui para mim. Aí, 17 com 67 aqui, ó. Vou somar o 43 com 67. Vai dar 110. 110 com 17, 127. Com 22, 129, 149. Com 150, com 40, 190. 213, com 8 aqui. 213 com 8, 221, 241. Tá? Então, aqui eu tive 241 mais 241 igual a 253, tá? Total. Meu x aqui, eu isolo, fica 253 menos 241, né? Eu vou obter aqui que meu x é igual a 12. Então, separei por regiões, o x igual a 12. Como ele queria a pergunta, quantos convidados comeram somente o bolo de morango? Somente o bolo de morango, essa região aqui, só morango, né? Porque teve gente que comeu morango, mas comeu outro sabor. Só morango seria essa região, 17 mais x. Então, só morango, 17 mais 12, 29, tá? Então, teria aqui a alternativa A para essa questão. A gente olhar aqui no gabarito, prova, questão 13, prova, estou pegando italiano aqui em cima. Então, aqui, prova de matemática, questão 13, alternativa A, ó, prova de matemática tipo A, 13A. Ou seja, essa alternativa aqui, 29, tá? Então, este diagrama, sempre a gente começa pela região que comeu os três, que as pessoas comeram os três bolos e vou descontando, tá? Porque eu não posso simplesmente somar, que fica absurdo o meu problema. Então, espero aí, o diagrama aqui um pouco, o espaço apertado, mas você refazer, espero aí que tenha dado para entender como que a gente chegou aqui nessa alternativa, tá? Depois, quarta questão, né? Essa aqui eu acho até mais tranquila, tá? A questão 13, ela era mais chata, mas a questão 14 aqui, mais tranquila. Ao meu ver, eu nem consideraria muito questão para estar aí no tópico de raciocínio lógico, tá? Mas veio lá para vocês, nesta parte aqui,
questão de raciocínio lógico. Não consideraria, mas tudo bem. Pedro e Fábio são irmãos e suas idades são 21 e 27 anos, respectivamente. Daqui a quantos anos a soma de suas idades será igual a 120? Então, se bem tranquilo, né? Eles têm, um tem 21 e outro tem 27. Então, hoje, a soma da idade deles dá 48 anos, né? E ele pergunta, daqui a quantos anos a soma de suas idades será igual a 120, né? Então, se eu pegar os 120 e tirar os 48 que eles têm hoje, né? Aqui dá 2, aqui dá 11, 7, 72 anos, né? 2 com 48, 50 mais 70, 120. Então, 72 anos, tá? Só que, raciocínio, talvez o raciocínio lógico, a cada ano eu conto um para cada, né? Passou um ano, o Pedro vai ter 22, o outro vai ter 28. A cada um ano conta dois. Então, a gente simplesmente divide isso por dois. Daqui 36 anos, né? A idade deles, passado 36, a gente conta um ano para cada, dá o total de 72. Então, a gente tem aqui a tal da alternativa B, né? Eu estou fazendo aqui pelo raciocínio lógico. Poderia equacionar, né? Colocar aqui 21 mais x mais 27 mais o x, porque é a quantidade de anos, vai ser igual a 120. Montar uma equação, tá? Mas usei o raciocínio. Somos 48 anos, atualmente 48 a idade dos dois. Quando que soma dos dois vai dar 120? É só tirar os 48 e dividir por 2. Então, acho bem tranquila essa questão, ó. Questão 14, alternativa B. Vamos dar uma olhada aqui, matemática, questão 14, alternativa B, tá? E, por último, ele trouxe aqui a questão 15. Então, ele fala assim, observe a sequência numérica a seguir. 3, 4, 7, A, B, 28, 39. Qual é o resultado de A multiplicado por B? Então, isso, raciocínio lógico, usa muito essa questão de sequência. Eu tenho que descobrir qual que é o segredo aqui, né? Então, ele começa com 3, aí aumenta para 4, de 4 aumenta para 7, depois vem o A, depois vem o B. Então, eu tenho que ver qual é o padrão de aumento aqui, né? Então, de 3 para 4, aumentou 1. De 4 para 7, aumentou 3, né? E já dá para eu descobrir o padrão, né? Então, eu raciocinei aqui que primeiro ele aumentou 1, depois aumentou 3, pelo padrão, o próximo vai aumentar 5. Então, o A, se eu aumentasse para 5, passaria a ser 12. Aí, depois, para o B, eu aumentaria 7. Então, do 12 mais 7, 19. Depois, para o próximo, aumentaria 9. Do 19, se eu aumentar 9, dá o 28. E do 28, depois, se eu aumentar 11, passa para 39, tá? Então, descobrir o segredo e chegar à conclusão que o A é 12 e o outro é 19. Tinha esse padrão aqui de aumento, né? Uma sucessão aí de aumento pelos números primos, perdão. Um aumento de números ímpares a partir lá do primeiro. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Às vezes, esses exercícios, eles somam, porque eu pensei, 3 somado com 4 dá 7. 7 somado com 4 dá 11. Aí eu teria, por exemplo, eu pensei 3, 4 e 7. Então, eu pensei que o meu padrão poderia ser que 3 mais 4 dá 7. Aí eu somaria 4 com 7, daria 11. 7 com 11 daria 18. 11 com 18 daria 29. Ó. Fugiria do padrão aqui, que é 28. Então, eu até pensei nesse primeiro, porque ele usa esses raciocínios lógicos. Mas não deu certo? Eu vou atrás do outro padrão. E o padrão aqui foi esse, tá? Então, os números eram 12
e 19, aí tranquilo. 10 vezes 19, 190, e 2 vezes 19, 38. Então, somando 228, alternativa D, tá? Então, olhando aqui no gabarito, matemática, questão 15, D, ok? A única questão aí que teve erro, né? Não sei a questão do concurso, a questão 12, que eu tenho um vídeo que eu fiz só para ela mais detalhada. Se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar aqui no final. Eu resolvi ela mais detalhadamente, com mais exemplos, até pus o calendário. Então, você quiser ver, dê uma olhada lá. Porque eu até gravei o vídeo falando que cabia recurso nessa questão 12, tá? Então, aqui eu fecho essas 5 questões de raciocínio lógico para as pessoas que vão prestar concursos aí, mesmo o concurso do governo federal, INSS, essas coisas, às vezes eles cobram um raciocínio lógico. Então, a gente tem questões aí para quem costuma ser concurseiro, nessa prova, como eles abordaram, ok? Espero aí que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva, que a gente vai estar resolvendo mais questões, tá bom? Um grande abraço aí e até o nosso próximo vídeo.